Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal e o vídeo hoje é esse vídeo aqui, mais uma vez, para a gente sentar o pau nesses sites que não sabem dar notícia científica e principalmente astronômica, né, da maneira correta. Só um ponto importante, esse vídeo que eu vou fazer aqui, ó, ele é complemento a esse vídeo aqui, ó, que o Felipe Haim fez lá no Café e Ciência. Vão lá que ele tá com a missão dele de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Ele tá fazendo uma série de vídeos lá, detonando tudo aí que tem de conspira, tudo que tem de coisas aí terríveis. Então, corram lá para você poder ver aí o vídeo do Felipe Haim. Deixa lá, fala que você veio do Space Today, beleza? Então, o vídeo é sobre isso aqui, ó. O sistema solar está coberto por uma parede de fogo gigante. Isso aqui é o site Olhar Digital, que faz parte dessas porcariadas todas aí que a gente costuma ver sempre, tá? Aí ele vem lá, né? Descoberta foi feita com a ajuda da sonda Voyager 2 da NASA. Nas bordas mais extremas do nosso sistema solar é possível encontrar uma barreira de plasma superquente. Então, se é plasma, igual o Filipão fala lá, já não é fogo, né? Já tem esse erro conceitual aqui. Uma gigantesca parede de fogo, e ele consegue colocar as duas coisas na mesma frase, marca a borda do espaço interestelar. Nós vamos ver que não é bem assim, tá? Quando a Voyager 2, nave robótica norte-americana lançada pela NASA, começou sua jornada no final do ano passado, registrou a temperatura de até 49 mil, beleza, isso aqui não tem problema nenhum. Embora a sonda pareça estar bem, a blindagem do plasma pode representar um problema para a NASA. Não é problema nenhum para a NASA, tá? Nenhum, porque a missão, né, já... Agora os cientistas da agência estão medindo a camada de plasma que foi criada e é mantida pelo vento solar. De acordo com o comunicado do JPL, a nova pesquisa sugere que a Voyager 2 pode ainda não estar no espaço interestelar. É isso mesmo, tá? Uma hora eles falam uma coisa, outra hora falam outra. E aí, eles dão como fonte o site Futurism. Vamos entrar aqui no Futurismo. E aí eu até tiro um pouco vamos dizer assim, a culpa, né, a parcela de culpa do Olhar Digital. Porque no Futurismo tá lá, ó, nosso sistema solar está coberto por uma gigante parede de fogo. E se você entrar no The Sun, tudo bem que o The Sun é um site um jornal super sensacionalista, né? Ele coloca aqui, ó, parede de fogo mortal de 50 mil graus Celsius envolve o nosso sistema solar e é descoberto por sonda da NASA. A diferença, né, é que se você entrar aqui no Futurism, né, então até o Nerdist fala a mesma coisa, tá vendo? Só que aqui, ó, Wall of Plasma, aí o Nerdist já fala diferente. Já não fala parede de fogo, fala uma parede de plasma, tá? Ele já fala uma parede de plasma. E aí, por que não coloca parede de plasma, né, Futurismo também? Vocês também comem bola pra caramba, né? Então, e tá aqui. E aí eles mandam a gente procurar o artigo lá na Nature Astronomy, que é esse aqui. Aí é o seguinte, eu fiz um vídeo sobre as descobertas da sonda Voyager. Lembra que eu fiz o vídeo quando ela chegou no meio interestelar, como a gente fala? Eu fiz esse vídeo e eu passei por todos esses artigos. E uma questão recorrente ali nos comentários era a seguinte, era que... como assim? Não sei quantos mil graus Celsius. Qual que é o problema disso, gente? Qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum, tá? Absolutamente nenhum. Então eu vou mostrar para vocês aqui o artigo, tá? Por isso que eu falo que eu tô complementando ali. O Filipão colocou o artigo ali para vocês baixarem, tá? Então você entra lá e você vai ler tudo isso, tá? Então, algumas coisas muito importantes que a gente tem que ler. Aqui tá o artigo, tá? Da Nature Astronomy. Então... olha o título do artigo, como não tem nada a ver com parede de fogo nem nada disso. São as observações que a Voyager 2 fez sobre o plasma da heliopausa e do meio interestelar. É isso, tá? É isso que é o artigo. Hora nenhuma fala isso. O que fala é aqui, ó, que o HP, né, que eles chamam, tá? Que o HP, o que é o HP? Aí você tem, por isso que ler artigo é um negócio complicado. A primeira coisa tem que começar aqui, ó. A heliopausa, ó, é a fronteira, tá? Que divide o vento de Hot Ten Solar Wind Plasma, certo? Da Helios Ref, que a gente chama, tá?
Ou seja, é a parte que é a fronteira que divide a parte quente da parte mais fria e mais densa do chamado Very Local Interstellar Medium, tá? Ou seja, do meio interestelar muito local. É um meio interestelar local, tá bom? Meio interestelar local. Então, quando a gente vê no artigo escrito HP, a gente está falando da heliopausa. Quando a gente vê VLISM, é o Very Local Interstellar Medium. E aí ele fala aqui, ó, que a transição, tá? A transição, né, essa região de transição da heliopausa, ó, ocorre em menos de um dia. O meio interestelar bem local é variável perto da heliopausa. E é isso que eu falei no meu vídeo lá, vocês podem voltar lá, porque isso é uma das grandes coisas que o pessoal notou, são essas heterogeneidades que tem ali. Ele não é uma fronteira suave, tá? E é mais quente do que esperava. As observações da Voyager 2 mostram que temperaturas estão entre 30.000 e 50.000 Kelvin, enquanto os modelos mostravam temperaturas de 15.000 a 30.000 Kelvin, tá? Então, essa região que ela atravessou é uma região muito quente, tá? É uma região muito quente porque essa região fronteiriça aí que a gente tem no sistema solar. E aí o artigo vai mostrar que tudo, vai falar a heliopausa, onde a heliosfera, né, e o vento solar terminam, tá? Isso define o que a gente chama de meio interestelar muito local. Não quer dizer que ela entrou no meio interestelar, como o pessoal fala, é um meio interestelar local, tá? Foi primeiro cruzado pela Voyager 1 lá em agosto de 2012 e cruzado pela Voyager 2 em 5 de novembro de 2018. O legal aqui é isso aqui, ó, pela Voyager 1 a 121,7 unidades astronômicas e pela Voyager 2 a 119 unidades astronômicas. Quer dizer que o meio, quer dizer que essa camada, né, que envolve o sistema solar, ela é assimétrica. Isso aí também é uma coisa muito interessante da gente ver. E aí, vamos lá. Primeira coisa, qual que é o instrumento da Voyager? É o PLS, que é o Voyager Plasma Science Experiment. Tá? Ele mede íons, né? Íons e correntes elétricas de elétrons, tá? Com a mudança de energia. Ele é formado por 3 disso aqui que a gente chama 3 Faraday Cups, tá? Que são os copinhos, assim, os sensores, melhor dizendo, para poder registrar tudo isso, tá? Então aí vai lá e explicam tudo o que a gente precisa saber no artigo, igual eu até li com vocês lá. E aí eles colocam um gráfico aqui, ó. Ó que legal. Esse aqui é o gráfico que mostra as mudanças diárias enquanto a Voyager 2 estava passando por essa região do sistema solar. Ela foi medindo diariamente, tá vendo aqui, ó? Diariamente durante o ano, ó, aqui, dias de 2018, vamos aprender a ler o gráfico também, ó. Dias de 2018 e aqui todas as propriedades que ela leu, tá? Todas as propriedades que ela leu. E aqui a variação. Então começou lá em 2018 até chegar num determinado momento aqui. Para você saber que ela cruzou, isso aí eu já tinha falado para vocês, ó, vamos olhar até esse gráfico aqui do lado, ó. Para você saber que ela cruzou o limite, você precisa ir acompanhando isso aqui, ó. Então, como eu falei, ela tem 3 sensores, que são esses cups aqui, né? O A-cup, o B-cup e o C-cup, tá? E aqui ele vai medindo. Então, ele vai medindo os íons e elétrons que vão chegando. E, de repente, tem uma queda nessa medição muito grande. Quando você tem essa queda na medição, isso marca ela cruzando o que a gente chama de heliopausa, tá? E aqui ela começa a medir várias coisas, e entre elas ela mede, tá aqui, ó, a temperatura em graus kelvins. E aqui está a variação de temperatura que ela chegou a medir. Tá vendo? Olha que legal. Então foi isso aqui que ela chegou a medir. É com base nisso aqui que o pessoal fez toda a matéria. E olha que em momento nenhum aqui no artigo, tá? Falam nada de bola de fogo, nem de parede, né? Não é bola, não é parede de fogo que o pessoal fala. Tá? E aqui eles vão explicando, aí depois, ó, o plasma no VLSM, ou seja, o plasma, certo? Que é aquele estado ali da matéria, que não é o fogo, e que muito bem ali o pessoal até do Olhar Digital falou, no meio interestelar muito local,
Tá? Então ele vem aqui com todas as medidas são difíceis de conduzir, eles já explicam pelo tempo que ela tá, por tudo isso, por várias outras interferências que tem, tá? Então tem toda uma dificuldade aí de fazer as medições. E aí explica tudo que ela foi medido, tá? Então eles quiseram, olha as propriedades que eles determinaram. E isso aqui é importante porque daqui a pouco vai surgir aí um artigo falando que encontraram uma parede super veloz protegendo o sistema solar. Ela mediu a velocidade, a densidade e a temperatura, tá? E a temperatura. Então, foi tudo isso que ela conseguiu fazer. Então, eles fizeram aqui tudo explicando tudo como foi o experimento, né? Assim que a gente faz quando a gente faz ciência, né? Explica tudo quando você pega um artigo científico para ler. De novo, tudo aqui, ó, os componentes da velocidade, as camadas, explicando tudo que ela cruzou essa fronteira, tá? Ela cruzou essa fronteira. E aí, a gente chega aqui vamos chegar aqui como que chama? No sumário, tá? Ou na conclusão, o pessoal gosta de chamar. Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui, ó. Então tá aqui, ó. A Voyager 2, tá? Em todos os artigos eles chamam V1 e V2, Voyager 1 e Voyager 2, cruzou a heliopausa a uma distância de 119 unidades astronômicas do Sol. Similar, né? Cruzou, ou seja, essa fronteira que para a Voyager 2 estava 119 unidades astronômicas, para a Voyager 1 estava 121 unidades astronômicas, e fez as primeiras medidas de plasma no meio interestelar muito local, tá? Aí ela descobriu o quê? Que existe, olha só, e isso aqui ninguém falou, isso é que é fogo, né? E aí eu concordo 1000% com o Filipão, porque essas coisas ninguém fala, ó. Ela descobriu que tem uma região espessa, tá? A região tem 1,5 unidades astronômicas de plasma, certo? Então imagina só 1,5 unidades astronômicas, daqui até o Sol tem 1 unidade astronômica, ou seja, tem, né, bastante coisa aí, que foi descoberta com baixa velocidade e com aumentos de densidade e temperatura. Tá? Aí ele fala aqui, o plasma, o fluxo, né, de velocidade da V2 manteve alto um pouco antes da heliopausa e depois em contraste com a da V1, porque uma outra coisa importante, tá? Todos esses artigos aqui foi comparando a Voyager 1 com a Voyager 2, tá? Então foi isso que ela fez. Essas diferenças que ela encontrou sugerem que as observações da Voyager 1 podem ser anômalas, tá? Então olha só, com isso eles conseguem tirar essas conclusões. Talvez devido às instabilidades da fronteira da heliopausa, tá? Aí vem aqui que a fronteira da heliopausa ela foi um negócio bem marcante, ali, bem marcado, ocorrendo em menos de um dia, com 8 dias antes do cruzamento, né? Com essa fronteira já sendo observada. E aí ele continua aqui explicando tudo que a gente precisa saber. Vamos passar aqui para outra página. Pronto, lá, ó. A UVLSM, as correntes, tá, são variáveis com uma possível onda de choque observada perto do dia 22 de fevereiro de 2019. Vamos lá. A temperatura do VLSM is at the height end. É bem mais alta do que era esperado, na ordem de 30.000 a 50.000 kelvins. Essa alta temperatura sugere, tá, uma compressão maior do plasma do que era previsto, ou um aquecimento por um negócio que também ninguém fala, que é uma coisa super importante da gente fazer, por reconexão. Então, existe um processo de reconexão, a gente tem reconexão magnética e tudo mais, que pode aumentar essa temperatura, tá? Que podem aumentar essa temperatura. Então, isso que o pessoal, porque o artigo está aí disponível para qualquer pessoa, então não custaria nada, né? O pessoal do Futurism ou o pessoal do Olhar Digital, mas, né, pessoal do Olhar Digital, é muito mais fácil você copiar, quibar, né, o que os caras escreveram no Futurism, do que você escrever o seu próprio artigo, né? Matheus Luque. É muito mais fácil você fazer isso, né? Então tá aí.
E eu não sei por que eles colocam o sol aqui, né? Mas só para mostrar, porque eles podiam ter muito bem colocado essa figurinha do futurismo. A figurinha que pelo menos está certa. A heliopausa é essa parte aqui, ó. Então o que a Voyager 1 e a Voyager 2 estão cruzando é essa região aqui, ó, tá? No que a gente chama de meio interestelar muito local. Ela não está entrando no que a gente fala de meio interestelar, ou seja, depois do fim do sistema solar. Combinado? Então tá aí mais uma vez os meios de notícia, né, detonando e noticiando tudo errado, principalmente quando diz respeito à astronomia. Repetindo, corram lá no Filipão, vão lá no Felipe Jaime, se inscrevam no canal dele, tá? Se inscrevam aqui, porque ele quer chegar aos 100 mil inscritos até o final do ano, então vamos ajudar aí a missão do Filipão. Combinado? Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Não se esqueçam do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado, fui!